E aí, pessoal, de volta aqui, eu vou ler um pouquinho dos comentários aqui, vou pescar alguns comentários de vocês, porque, né, fofoca, aceito, né? Então vamos lá. Tem uma pessoa aqui, a Maria Matilde, escreveu que adoraria ouvir um debate com CEOs das empresas sobre esses temas. Vou dar um spoiler barra fofoca. No RH Summit eu vou ter um palco novo esse ano, eu vou ter um palco de C-Levels, onde eu quero colocar CEOs, CFOs, CTOs para falar exatamente sobre gestão de pessoas. Muitos de nós nunca sentamos no board de uma empresa. Não sabemos o que acontece lá, mas a gente quer o nosso lugar lá. E eu vivo falando da gente falar a língua do negócio, é falar exatamente a língua desse povo. Para isso, esse palco vai acontecer, vai ser uma das arenas do RH Summit esse ano. Exatamente para que a gente entenda, primeiramente, o que esse board espera da gente, o que ele entende de gestão de pessoas e como que a gente do RH absorve isso para transformar em estratégia. O RH Summit ele acontece nos dias 3 e 4 de junho, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. Inclusive, essa semana, na próxima semana, tem uma virada de lote. Se você quer comprar com desconto ainda, é só clicar no banner aqui em cima, que você aproveita. Além disso, a gente vai ter outras coisas acontecendo no RH Summit. Vai ter um palco focado em RH para startups e PMS. Para você que é uma equipe de RH. É você fazendo tudo, né? Basicamente, não posso nem delegar porque não tem ninguém do meu lado. É só eu mesmo. É eu mesmo, Irene. Então vai ter esse palco. E no palco principal a gente vai discutir inteligência de RH sobre três prismas. Primeiramente, quando eu falo de talentos. Segundo, quando eu falo de lideranças. E o terceiro, quando eu preciso reconstruir ou implodir estruturas. Se você quer saber um pouco mais, acesse, clica aqui em cima, acesse o site e veja as modalidades de ingresso disponíveis. E vamos para o nosso próximo papo aqui, que a gente vai falar de autoconhecimento para os líderes. Será que dá para ser líder sem se autoconhecer? Sem saber o que eu preciso fazer? Eu tenho uma leve impressão que não. E aí a gente percebe que dentro das empresas isso está muito em falta, impacta com a falta de inteligência emocional e também na capacidade de absorver um feedback que muitas vezes é visto como um ataque. Para isso, os meus convidados para a gente debater são a Gilca Ferreira, que é consultora de imagem e comportamento, que aliás é minha consultora, inclusive, e o Bruno Moura, que é especialista em treinamentos, aí, sócio-diretor da Mood Treinamentos. Eu apresentei certo vocês, gente? Bem-vindos. Bem Bem apresentados. apresentadas, muito Então, obrigada. vamos lá, gente. Vou começar perguntando. Autoconhecimento, quando a galera fala, eu vejo muitas vezes conteúdo de internet, que é basicamente, faça mentoria comigo que você vai ter o autoconhecimento em 7 dias. É basicamente o filme da Samara. Compre a minha mentoria que em 7 dias você vai ter o autoconhecimento, propósito e de bônus também umas frasezinhas pro LinkedIn. Então vamos começar. Eu vou perguntar, Gilca, autoconhecimento é algo comprável ou é algo construído? É uma construção de muito trabalho, de muito tempo, dedicação e abrir mão de si mesmo para reconquistar a si mesmo. Porque é algo extremamente profundo que fala com os nossos valores, que fala com as nossas emoções, que fala com os nossos propósitos. Então, é o que eu falo. Hoje de manhã eu dei uma mentoria e a pessoa falou: olha, ao mesmo tempo que é extremamente difícil olhar para dentro de mim, tem sido libertador, porque o autoconhecimento é isso, ele te liberta de todas as amarras que você tem de bloqueios, traumas, crenças limitantes, e todos nós temos isso, né? Todos nós carregamos isso, vivemos com isso, e quando não buscamos o desenvolvimento pessoal dentro desse autoconhecimento, eu vou usar uma palavra assim um pouco forte, mas a gente não vai ficar passando Uhum. pano, né? A gente vomita tudo isso nos outros. E isso acontece muito dentro da liderança. Quando ela não se olha, ela não se trata, ela não se vê, automaticamente ela vai jogar isso no outro. Uhum. Você, Bruno, trabalha muito isso com formações de líderes aí Sim, nas companhias que você roda esse Brasil. Tem fato. muito líder que não sabe
Tem líder que não sabe, não foi capacitado para a função, mas tem líder que não sabe nem quem é ele primeiro, né? Ah, exatamente. Mas isso é o mais comum de acontecer, né? Que é justamente a pessoa saber tudo sobre o próprio crachá ou a própria função e pouquíssimo sobre ela. E como a Gilca disse, isso tem aí um impacto gigante em relação a ela mesma, a si mesmo, mas também, principalmente, nas outras pessoas, né? E eu acredito muito que o autoconhecimento é uma construção, sim. É, E aí, se é um produto ou não, eu acho que é um ponto que a gente tem que até observar, né? Autoconhecimento você constrói com a vida. Porém, você pode ter ajuda de pessoas que te facilitem esse processo. Porque se você está com uma dor de cabeça, muitas vezes você vai lá e vai no médico para entender. Você pode, através de várias práticas, aprimorar isso ou acelerar esse autoconhecimento. Uhum. E aí a gente pode falar muito sobre isso. Agora, passando aí por grandes empresas, eu vejo de analistas a diretores com um autoconhecimento que eu vou dizer que é vergonhoso, que assusta. E que me dói também quando eu penso que eu trabalho com isso e que eu penso que a primeira coisa que deveríamos ser ensinados é quem somos nós? Uhum. Ah, eu sou o Bruno da Mood. Ah, eu sou o Léo do RH Summit. Teve uma vez que eu participei de uma dinâmica que era se apresente sem o seu sobrenome corporativo. Quem é você? E aí? Sem falar do seu profissional. Aí travou. Travou. Total, total. Mas acho que assim, tem uma. A questão que foi, nos últimos anos, eu vejo muito. O autoconhecimento se tornou um produto. Tá Sim, na internet, você pega um corte, você pega. Aí faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. A mesma coisa que eu falo do propósito. Eu já cansei de falar que o meu propósito foi surgir com 35 anos. eu vi. Foi quando eu descobri, peraí, é isso que eu gosto, é isso que me dá prazer, é isso que eu amo fazer. Até então eu trabalhava por dinheiro e basicamente era esperando o dia sim, o quinto dia útil para cair a grana. Então vai demorar, não é um processo sim de autoconhecimento, Sim, que você pode ter ferramentas que te ajudam. Mas eu não posso te prometer que depois da minha mentoria você vai descobrir o seu propósito, depois de um treinamento do Bruno, você vai descobrir o seu propósito, treinamento de uma hora, que às vezes é uma palestra, uhum, palestra sobre autoconhecimento. Aí uma hora você sai sim, com o caderninho lá ticando tudo. Existe muito mito sobre isso e acho que foi feito muito marketing em cima disso de uma forma assim, vamos lá, gente. Eu brinco muito sobre coach. sim, Eu conheço coaches muito sérios que fizeram todo um processo de capacitação, estudaram muito para colocar lá que é um coach. Enquanto eu conheço outros que fizeram um cursinho de final de semana, outros que leram um e-book e outros que acordaram e, segundo vozes da própria cabeça, é triste. sou coach, eu sou mentor. O mentor está acontecendo a mesma coisa que a gente viu acontecer com o coach. Então, eu queria agora a gente puxar um pouco dessa galera, da gente desmistificar o que é esse autoconhecimento, mitos e verdades, né? O que que é de verdade? Vou começar agora a inverter com o Bruno. Qual que é o mito e o que que a gente desconstrói para que a galera também não invista tempo e a parte financeira Sim, no conto do vigário, gente. Vamos lá. É esse o objetivo da pergunta mesmo. sim, Eu saber julgar o que faz sentido e o que não faz. O que que você sim. daria de norte para esse povo? Sim, bom, eu vejo assim alguns mitos, né? Principalmente, primeiro que autoconhecimento é uma coisa para pessoa que é zen, pessoa espiritualizada. E não necessariamente. É papo de Pode sim. psicólogo. É papo de psicólogo, é papo de coach. Não, isso é uma necessidade humana. Então esse é o primeiro ponto que eu vejo. Um outro ponto é que autoconhecimento não é só ponto forte, ponto fraco. Ah, eu vou fazer um disque e pronto. Ah, eu me autoconheço. Mas, gente, tem uma vida inteira para você se autoconhecer, não é sobre isso apenas. Significa que isso pode te ajudar, te dar alguma percepção que vai gerar autopercepção de fora, através de uma ferramenta, de um assessment. Eu acho que esses dois são dois pontos bem importantes. E principalmente que é algo que você não precisa sentar numa montanha com um vestido com um lençol, ficar lá meditando Cheio de incenso ao cheio de redor. incenso ao redor para dizer, pronto, estou aqui, agora vou conseguir a transcendência. E legal, isso pode funcionar, isso deve ser maravilhoso, inclusive, mas não é sobre isso. O autoconhecimento pode ser algo muito mais prático. E eu gosto muito de ver o autoconhecimento, não sei se estão me antecipando, você me Não, diga, não. de uma perspectiva assim. Para mim, o autoconhecimento eu sei quem sou eu, ou o que é meu, principalmente, o que é da Gilca Uhum. e o que é da sociedade. Então, quando eu falo que é meu, é no sentido de eu sei os meus gostos, as minhas limitações, muitas vezes, os meus valores.
eu sei muitas coisas sobre mim. Eu sei quais são as limitações, talvez, da Gilca, porque às vezes ela vai chegar para mim e falar assim, Léo, ai, Bruno, você é muito novo para ser diretor de uma empresa. Aqui eu demorei 20 anos para chegar nessa diretoria. Talvez aquilo seja uma crença limitante, o modelo mental da Gilca. Aquela é a história da Gilca. Só que, normalmente, isso acaba impactando quando a pessoa não tem autoconhecimento suficiente para perceber, opa, isso não é meu. E o dos outros é justamente a sociedade. A sociedade é machista, a sociedade tem ali seus preconceitos, seu paternalismo, a síndrome do cachorro vira-lata, entre outras coisas. Opa, isso daqui é algo da sociedade. Então eu vejo o autoconhecimento como esse conjunto de saberes práticos. Isso é fácil de você conseguir tangibilizar. Então eu vou muito nesse caminho. Não sei se faz sentido para você, Gilca. Totalmente. Eu gostei dessa colocação que você fez, porque o autoconhecimento ele traz essa liberdade de você entender o que me pertence, o que ele falou, é meu. Eu não uso a palavra eu acho, eu não uso a palavra eu sinto, eu acredito. Não, é meu, é pertencimento. Então, quando você tem esse autoconhecimento, você entende justamente essa linha dos limites. O que é meu, o que é do outro, e tá tudo certo. E cada um respeitando o seu espaço. E uma coisa que eu gostei muito que o Bruno falou é o seguinte: nós temos ferramentas para trabalhar isso. Nós temos ferramentas para nos ajudar a nos autoconhecer, nos automotivar e também nos corrigir. Veja bem, quem acompanha o meu trabalho no LinkedIn e em outras plataformas, eu sempre falo uma frase: nós fomos ensinados a nos consertar e não a nos amar. Então, o que acontece? A gente leva sempre isso por uma base de tudo que é pejorativo, de tudo que é um produto, e também de aceitar as coisas que são rápidas com soluções rápidas. Gente, autoconhecimento é uma vida. Então, vamos supor, você tem 32 anos. Há 32 anos você tem crenças limitantes, traumas, bloqueios, você tem hábitos que você construiu pela sua autoimagem, por como você se vê. Então, eu gostei muito dessa fala do Bruno, por quê? Quando a gente entende quais são os nossos limites, e eu sempre falo uma coisa que é importante as pessoas entenderem quando elas vão entrar nesse mundo de autoconhecimento. Vamos procurar os porquês para trabalhar as razões. Porque cada um tem uma realidade de vida, uma bagagem, tudo é muito íntimo e pessoal. E é isso que o líder precisa entender. Os liderados dele não são como ele, não têm a mesma responsabilidade que ele, não têm a mesma história de vida que ele, que é o que ele acabou de falar. O que pode parecer algo para mim, vai parecer para o Bruno diferente, para você diferente. E é aí que está também essa coisa da unicidade. A unicidade ela precisa ser respeitada. Então, quando você entende quem você é, como ele disse, o que me cabe ou não, como eu me sinto ou não, eu consigo ter uma análise mais crítica sobre tudo que me envolve, o meu trabalho, como eu vou lidar com os outros, mas principalmente onde eu estou dentro de cada casinha. E aí o mais interessante de tudo isso também é que, voltando para as ferramentas, eu gostei muito do que o Bruno colocou. Eu amo o DISC, ele não vai resolver sua vida. Saber o perfil só, tipo, só Exatamente. O que eu trago muito, assim, né, quando eu trabalho com as empresas, principalmente? Eu uso 5 ferramentas. E assim, gente, eu vou tirar como base por mim, né? Eu fui muito meu estudo de caso. Além de trazer, assim, a psicologia aplicada, a psicanálise comportamental, neurociência comportamental. Primeiro, existe o ser humano. O ser humano é único, ele é diverso. E ele tem um monte de questões, já por ser um ser humano. E na liderança você precisa ter esse olhar. Porque quando você tem esse olhar, você começa a ver que o outro, ele tem as mesmas fragilidades que você, ou próximas disso, ele tem sentimentos, ele tem aquilo que ele consegue dar até um certo limite, aquele que ele consegue receber até um certo limite, como você falou, essa questão dos feedbacks, né? O feedback, e eu quero voltar numa fala do Bruno que eu achei maravilhosa, e entender como que eu me sinto. Por quê? Eu sempre falo, quando algo é tocado na nossa dor, é aí que esse autoconhecimento precisa ser trabalhado. Porque essa dor, ela traz coisas que estão ali que diz respeito a mim, não diz respeito ao outro. E dentro da liderança, a gente precisa pensar nisso, tanto o liderado como quem é o líder. E aí, como que funciona isso? Eu trabalho dentro das empresas, eu trabalho com 5 ferramentas, né? Onde tem o perfil comportamental, a personalidade, a característica, o temperamento e as 24 forças de caráter. Gente, são 5 itens que mexem com toda uma vida. Aí você acha que você vai resolver isso em 1 mês, 2? Não. Um vídeo do TikTok.
A ferramenta vai te mostrar o caminho. Isso você tem que levar para a terapia, que também te dá uma liberdade de entender que você não é um defeito, não tem um defeito, porque você não é máquina. Uhum. Você é uma pessoa, um ser humano, e que é falho como qualquer um. Só que é nessa vulnerabilidade, nessa falha, que você pode se tornar muito melhor. Mas assumir as nossas falhas nem sempre é fácil, né? Não. Dizer para a pessoa que, peraí, meus pontos fracos. Primeiro que você fazer a sua análise SWOT, digamos assim, Sim, e olhar para os seus pontos fracos, não é nada fácil. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que eu vou postar um conteúdo falando sobre. Ela, não, você não precisa. Eu falei, eu preciso. Porque dessa forma eu conecto com a audiência. Eu mostrar uma fraqueza minha é um ponto que conecta com a audiência. E é o ponto que, assim, eu falei sobre o Palco Summit, eu não tenho vivência de board de RH. Eu sim, nunca sentei no board. Eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar na curadoria desse palco. E eu assumir isso perante a audiência do RH é ser transparente, é ser sincero. E aí isso traz a verdade que eu quero que o evento traga para todos. Mas assumir isso, alguns anos atrás, a maioria pega e ó, embaixo do tapete, peraí, muda de assunto. sim, E na hora do feedback, muitas vezes, quando alguém me revela isso, é uma tijolada na cara e é visto sim, como um ataque, né? sim. Como lidar com. Peraí, eu tenho essa fraqueza, eu posso trabalhar ela e eu também não ver isso como um ataque. Sim. Na verdade, assim, o autoconhecimento ele não é gostosinho, ele é um desafio. E você ouvir do outro uma percepção que é um pouco diferente daquela que você tem sobre si, dói. É como se fosse um soco no estômago e a gente sabe que isso ativa lugares no cérebro que estão muito linkados à dor física e à dor social, que é a da rejeição. Então, obviamente, quando você recebe algo diferente, dói. Um ponto importante que eu gosto de trazer é que, normalmente, o ser humano ele tem três grandes desejos, né? O desejo de ser gostado, o desejo de ser visto como capaz e o desejo de ter o suficiente. E a gente tem isso daí, a gente leva esses desejos para um lugar de medo também. Então, o medo de não ser gostado, o medo de não Uhum. ser capaz, o medo de não ter o suficiente. Aí eu tô lá com aquele medo de não ser gostado. O que que eu faço? Sou um líder bonzinho, dou feedbacks que não são transparentes, eu faço tudo pelos meus liderados e olho pouco para mim, não olho para o negócio. Ou se eu tenho ali um desafio com o meu medo de não, por exemplo, de não ser capaz, o que que eu faço? Microgerencio, eu centralizo as atividades, eu quero resolver tudo, porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou capaz. Uhum. E se eu tenho medo de não ter o suficiente, que é de faltar recursos, eu vou levar para um lugar de eu não posso abrir mão do meu espaço aqui. Uhum. Eu cheguei aqui, mas eu não posso ampliar Sou eu que espaço, mando. porque se eu ampliar espaço, vão tomar o meu lugar. E muitas das vezes eu não julgo a pessoa em relação a isso, porque ela nem sabe. Uhum. Ela não compreende quais são os gaps, os desafios, porque ela não se aprofundou nesse lugar. Então, esses são pontos importantes, né? E aí, eu penso assim, quando a gente vai falar sobre essa história de pontos fracos, primeiro que a pessoa tem que começar a olhar para um lugar de vamos sair da perfeição? Né? Olha só, eu acho que o foco principal tem outras coisas para olhar aqui. Né? Eu sou bom em outras coisas. Eu posso ter gaps e eu vou focar no que eu sou muito bom. O que eu não sou tão bom, eu vou administrar. Eu preciso ajustar, que foi o que você mesmo fez. Isso poderia ser em outros aspectos também. Por exemplo, eu não sou bom com questões mais de organização, operacionais. Tudo bem, então eu chamo alguém que me faça isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Vamos olhar para o que é forte e o que não é tão forte, eu administro. E também olhar para outras competências que estejam relacionadas à minha liderança inspiradora ou coisas do tipo. Por exemplo, a escuta. A escuta é um lugar que ajuda muito você a colocar em prática o seu autoconhecimento. Porque quando eu digo isso, é assim, uma vez uma mentora minha de vida, assim, ela me disse assim, eu perguntei para ela, Verônica, como é que eu faço para influenciar mais as pessoas? E aí foi super contraintuitivo para mim, porque eu pensei, tem que falar alguma coisa, etc. Ela falou, escute mais as pessoas. Eu falei, escutar? Como assim? Ela falou, Bruna, a partir do momento que você escuta a pessoa, verdadeiramente, você compreende a necessidade, o desafio, qual a dor está por trás daquilo.
E a partir disso, ela se sentindo escutada, você também começa a ter espaço para que ela te escute, para que você fale o que precisa ser falado, ou para que você silencie, porque às vezes o silenciar é a melhor resposta. Então, eu iria por esse lugar, né, de olhar, primeiro, que não é só ponto fraco, vulnerabilizar, como você mesmo contou, aproxima, porque somos todos seres humanos, e você precisa se conectar através deste ser humano, coisa que a IA, a princípio, não vai fazer. Pelo menos até onde sei, não, mas tudo pode Não. acontecer, né? Nesse mundo. E também olhar para aquilo que é forte em você e destacar isso. Para mim, funciona dessa forma. E sabe uma coisa também que me veio aqui? É não ser refém de fórmulas mágicas. Já, você tem que ser, para você ser uma liderança boa, você tem que ser assim assado. Porque aí você esquece o fator principal, que são as outras pessoas. Tem muito treinamento aí, e eu falo disso porque eu também dou treinamentos, que vem lá com fórmula pronta, você fala assim, você faz assado. Mas, gente, na prática, é melhor você ajudar a pessoa a refletir sobre quem ela é, o que incomoda ela quando alguém, por exemplo, você vai dar um feedback e a pessoa é reativa com você. Como é que você reage nessa situação? É melhor ela ter essa reflexão, essa autorreflexão num treinamento e falar, opa, eu já sei que eu reajo assim. Porque da próxima vez que alguém fizer isso, certamente aqui o processamento mental dela vai ser muito mais... Peraí, eu já sei que eu reajo assim. Então, isso é metacognição. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Pessoal, o tempo esgotou finalmente. Esse assunto dá pano pra manga de muito tempo. Dá. Tem uma pessoa aqui, um pessoal no chat, perguntando pra Gilca quais são as 5 ferramentas que ela citou, mas eu não vou pedir pra ela falar aqui. Daqui a pouquinho ela posta no LinkedIn e vocês anotam, porque são nomes mais complicados, ela consegue explicar um pouquinho melhor. Quiserem conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, do Bruno, o que eles fazem, o LinkedIn tá lá, o Instagram tá por lá. Só digitar. Existe uma ferramenta, gente, sabia? Maravilhosa, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, que se chama Busca. Você digita o nome da pessoa lá e você acha o perfil. Sabia que existe isso? Então vamos exercitar e aprender a usar essa ferramenta, que muitas vezes a gente quer a fórmula pronta até do perfil das pessoas para a gente seguir. Então vamos exercitar o nosso lado, exercitar, descobrir uma coisa nova. Se você já usa, maravilhoso. Se você não usa, tá aí uma oportunidade de descobrir bastante coisa. Eu sei que foi um papo bastante rápido para um assunto que é muito denso. Mas que dá para a galera seguir o papo com vocês no LinkedIn. No site do RH Talks está o link direto pro perfil deles. Mas também pode procurar no Instagram, que tem vídeo, tem outras coisas deles. Pessoal, obrigado pelo papo e Obrigada a você. por essas doses de provocação para essa galera formar os líderes. Daqui a pouquinho eu volto e vocês vão ver um novo elemento nesse cenário. Então, vai rolar um comercial rapidinho e já já eu volto, tá bom?